Este modelo da Nike já pode ser considerado um clássico, pois já teve 39 versões e é talvez dos ténis mais vendidos em todo o mundo. Estou a falar dos Nike Air Zoom Pegasus 39 e neste caso eu vou partilhar contigo como é que foi a minha experiência, o que é que eu gostei mais, o que é que pode ser melhorado e claro, no final dar-te a minha conclusão. Assim como eu faço com todos os ténis, claro que fui para a rua correr, fiz várias dezenas de quilómetros e se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal, não te esqueças de subscrever e para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho essa informação. Durante os vários treinos que fiz, tentei selecionar locais diferentes. Em primeiro lugar, na passadeira, depois corrida de rua, onde foi a maior parte de todos os meus treinos e os quilómetros que foram feitos, e também em asfalto, para garantir que tinha aqui uma experiência completa. Mas para te explicar de uma forma mais simples o que é que tu podes obter com estes ténis, eu vou dividir em 3 categorias. A primeira é conforto, depois tecnologia e também performance. Em primeiro lugar, o conforto. E aqui posso já salientar que a sapatilha tem aqui, eu diria, cerca de 1 centímetro que vai permitir que tenhas o pé devidamente acondicionado aqui dentro. E já que estou a falar de acondicionamento, o pé não vai oscilar, vai sempre ficar devidamente apertado, o que é ótimo para a corrida em cidade também. Isto porquê? Porque vais acabar por mudar várias vezes de direção. Mas agora vamos falar do conforto propriamente dito. No momento em que eu coloquei aqui o pé, devo dizer-te que eu não senti logo um amortecimento incrível. Isto também porque houve aqui alguma alteração na estrutura comparativamente com a versão anterior, a 38, ou seja, este é mais leve, portanto houve aqui uma alteração no próprio amortecimento, mas de salientar que comparativamente agora que eu já tenho mais de 50 km feitos com o início, ele neste momento está mais adaptado e está mais preparado e eu sinto mais rapidamente que o amortecimento está a funcionar. É quase como ele precisou de algum tempo para eu sentir todo o potencial destes ténis, pelo menos no exercício, nos testes que eu efetuei. De salientar ainda que esta parte branca obviamente é onde está o maior amortecimento e que tu vais notar quando pressionas aqui diretamente, comparativamente com, neste caso, a sola, onde é muito mais rija, mas também tem mesmo de ser assim para conseguir aguentar muitos mais quilómetros comparativamente com outros modelos da Nike. E agora em relação à tecnologia, aqui podes contar com o Flywire, que é uma banda na parte central do pé que vai assegurar um maior suporte e vai ajudar a que o pé esteja sempre no lugar e ao mesmo tempo, quando estás a correr, sentes que uma maior segurança na tua passada sem qualquer tipo de oscilação. Pelo menos isto é algo que tu vais conseguir verificar a partir do primeiro treino sem qualquer problema. Depois tens Nike React combinado com 2 camadas de Air Zoom. O que é que isto significa? Em primeiro lugar que vais ter aqui uma espuma que, embora tenha este amortecimento, é mais soft, mas, por outro lado, acaba por ser mais resistente e que durante mais tempo vais ter esta capacidade não só de amortecer, mas depois de dar um maior impacto no momento em que estás a retirar o pé do chão. Portanto, faz esta combinação que acaba por ser aqui um ponto interessante sem sacrificar o peso. Em relação à sola, como podes verificar, tem vários recortes, isto para ter uma maior flexibilidade e se adaptar a todos os tipos de solo, mas também tem estes traços para garantir uma maior tração ao terreno, ou seja, imagina que a uma zona que está mais escorregadia, tens aqui uma maior capacidade de garantir que não vais escorregar, por exemplo. E agora vamos falar sobre a respiração. Como podes verificar, na parte frontal é bastante respirável, na zona lateral, no peito do pé e depois também aqui na parte de trás parece que é respirável, embora aqui esteja completamente isolado por dentro. O que é que acontece? Por dentro, verificamos que existe uma outra camada, uma segunda camada, quase como se fosse depois uma espécie de um filtro de ar. O que eu quero dizer com isto é que ele pode não fazer uma passagem tão rápida como determinados ténis em que é o que uma ligação direta, digamos assim, mas o que tu deves considerar aqui é que, sem dúvida, ele está devidamente respirável em todos os lados. Portanto, isto é um ponto que pode ser bastante positivo para quem faz aqui um esforço, ou pelo menos um treino muito superior para garantir esta circulação de ar. E agora vou descrever de cima a baixo o que é que tu vais encontrar nestes ténis. A primeira coisa que eu quero salientar antes disso é o design. Obviamente que isto vai sempre de pessoa para pessoa, mas eu gosto muito do estilo, da forma, diria, minimalista, mas ao mesmo tempo com os atributos e o design clássico da Nike, ok? Então vamos começar pela parte superior, onde é devidamente almofadado para podermos introduzir aqui o pé sem qualquer tipo de problema. Ele vai apertar e garantir que ele está devidamente seguro, sem oscilações, o que é um ponto muito positivo. Eu devo dizer-te que eu calço o 43, mas neste caso estou a usar o 44,
para ter um maior conforto. E aqui na zona lateral, onde podes verificar, ele vai apertar, mas ao mesmo tempo garantir que o pé consegue ter o conforto suficiente para não estar totalmente apertado neste caso. Tem toda uma zona respirável, como eu já pude mencionar. Na parte frontal tem aqui a proteção da Nike, onde tem uma zona que pode ter aqui um maior desgaste, e depois na parte de trás, novamente, também tem aqui, onde tem aqui o símbolo, tem este formato que poderemos encontrar algo semelhante, por exemplo, nos Vaporfly, mais ou menos. Obviamente que aqui estamos a falar de um modelo completamente diferente. Em relação ao design, claro que é algo sempre muito pessoal. Eu gosto particularmente, até porque faz uma combinação de algo minimalista, de uma forma simples de apresentar todos estes pontos, mas ao mesmo tempo sofisticado. Gosto do formato que ele apresenta. Pois bem, se eu começar a apresentar de cima para baixo o que é que tu podes encontrar, então na zona onde tu vais colocar o pé, eu diria que acaba sempre por ser muito confortável. Portanto, esta zona tem aproximadamente uns 2 cm, se colocares a mão de um lado e do outro. O que vais notar é que no momento em que colocas aqui o pé, ele fica devidamente apertado. Eu calço o 43, mas para aqui é o 44, é sempre um número acima, pelo menos para mim. E tens aqui a palmilha que vai atribuir este conforto extra, visto que tem cerca de 1 cm aproximadamente, e tens o pé sempre aqui devidamente acolchoado. Já na zona interior, toda esta parte eu diria que acaba por ter um maior conforto devido a estas almofadas que existem aqui à volta. Já na zona onde está aqui o peito do pé, eu diria que é ligeiramente mais largo, onde tens um contacto direto com a respiração. Se passar para a frente, tens esta zona que pode vir a obter um maior desgaste, portanto tem esta borracha que vai tentar que isso não aconteça, digamos assim. Na zona lateral não tens mais nenhuma zona que vai proteger um pouco mais, e pode ser uma zona de maior impacto, mas pelo menos aqui eu não verifico que existe. Portanto é aqui uma zona mais simplificada, embora tenha uma dupla camada interna. Depois temos aqui obviamente toda esta zona de amortecimento e também atribuir aqui alguma resistência, e na parte de baixo temos aqui a sola, onde temos aqui uma combinação entre o amortecimento e também a resistência e a robustez, que vai garantir que ele faça muitos mais quilómetros. Neste caso eu diria que consegues fazer cerca de 700, 800, obviamente que vai sempre depender do teu tipo de passada e do tratamento que vais dar a eles, claro. Esta é a parte em que eu vou partilhar contigo o que é que eu gostei mais e o que é que eu não gostei tanto nestes ténis. Mas antes disso, quero apenas recordar que neste canal tens pelo menos um vídeo novo todas as semanas. Se quiseres acompanhar, subscreve, e para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar, já sabes, passa no Instagram, é lá que eu partilho esta informação e também os meus treinos. E agora, o que é que eu gostei mais? Em primeiro lugar, gostei bastante do design, depois também da durabilidade e este compromisso entre o conforto e o peso. Eu diria que estes são aqui os pontos, para mim, principais e que vão atribuir a estes ténis a capacidade de estarem preparados para, seja um treino, mas ao mesmo tempo, se quisermos fazer uma prova ao fim de semana, estão prontos também. Portanto, faz esta dupla funcionalidade. Em relação ao que é que eu gostei menos, tenho de salientar que para quem procura um máximo conforto, não são propriamente estes que vão atribuir a 100% este tipo de registro. O que eu quero dizer com isto? Atenção, que eles são confortáveis, mas para eventualmente uma pessoa que procure sempre, eu diria, imagina fazer uma maratona, eventualmente existem opções que podem estar mais adaptadas. E mais um detalhe que eu quero salientar, não sei se foi só no meu modelo, mas como podes verificar aqui, nos acabamentos tem aqui a possibilidade de tu verificares o interior ligeiramente, ou seja, não é nada que eu diria que se vai rasgar, nem perto disso, mas existe aqui este acabamento que poderia ser um pouco melhor para o registro da Nike, ok? Pelo menos neste modelo que eu pude estar. E agora, a minha conclusão, devo dizer desde já, tens aqui uns ténis preparado para tudo aquilo que tu precisas. Se eu tivesse de indicar de uma forma simples e rápida a uma pessoa que nem sequer percebe muito daqueles ténis que deve selecionar, ou sabe ainda muito bem quais é que são os objetivos e o que é que pretende fazer, ou se está agora a começar, então temos aqui um ótimo compromisso entre conforto e peso, que é sempre muito importante. Depois às vezes temos muito conforto, mas depois são muito mais pesados e isso também tem impacto. Aliás, seria até interessante fazer um vídeo onde pudesse fazer essa mesma comparação. Mas, regressando à conclusão, quais é que são aqui os pontos que devemos considerar para quem está, neste momento, à procura de uns novos ténis? Se, na eventualidade de tu não teres a possibilidade de teres dois, imagina, algo mais para treinar
ou algo mais focado nas provas longas, e depois para quem vai fazer uma prova ter algo dedicado para tal. Estes são aqueles que eu diria que selecionava sem pensar duas vezes para um treino. Imagina, vou correr 10 km, agarrava neles e ia correr sem qualquer tipo de problema, ou vou fazer uma prova este fim de semana, iria selecioná-los também. Ou seja, faz este ponto sem qualquer tipo de problema. Acho que sem dúvida são aqui uma forma simples e fácil que a Nike tem, que podes selecionar algo que vai estar sempre ok, consoante o tipo de prova ou de treino que procuras fazer. Uma prova disso, quer queiramos, quer não, é o facto de eles já estarem na 39ª versão, não é? Estamos a falar dos ténis provavelmente dos mais vendidos em todo o mundo, e este é um dos motivos, como é lógico. Obviamente que já ocorreram bastantes alterações comparativamente com versões passadas. Posso dizer-te, comparativamente com o passado, eu diria que até tinha um pouco de mais amortecimento, mas mais peso, e aqui conseguimos ter este ponto, esta comunhão interessante entre a forma como estamos a colocar o nosso pé no chão, a obter esse amortecimento, mas ao mesmo tempo o impulso para continuar. Consigo ver também uma utilização para outro tipo de exercícios, para quem faz crossfit, algum trabalho de ginásio. Estes, sem dúvida, que podem funcionar na perfeição até para um aquecimento, para um exercício no ginásio, e depois logo de seguida sair para a rua e fazer 10 km. É mesmo uma utilização de quem procura ter apenas um par e quer utilizar de uma forma simples, sem estar a pensar em gastar mais dinheiro, por exemplo. Esta me parece aqui uma solução bastante interessante. Mas agora, se estás à procura de algo mais focado para, por exemplo, fazer uma maratona, talvez a minha sugestão é que verifiques aqui na descrição, onde tenho outros vídeos de outros ténis que já pude testar, que podem fazer mais sentido. Ou então, se o teu foco é mais performance e velocidade, atingires, neste caso, ao bateres o teu recorde pessoal, por exemplo, então eu recomendo que vejas já o Vaporfly da Nike também, que provavelmente foi a minha melhor experiência a nível de ténis, e estamos a falar a nível de velocidade e uma combinação incrível entre a leveza e também, neste caso, o conforto. Obviamente depois vai ter um ponto que não é tão positivo, mas isso vais ter mesmo de verificar o vídeo. Espero que de algum modo eu tenha ajudado. Vou continuar a treinar com eles, como todos os outros que tenho. Coloca nos comentários se tiveres alguma questão, sempre que possível irei responder e ajudar. Portanto, resta-me desejar-te bons treinos, que acompanhes o canal e encontro por aí para um próximo vídeo. E boas provas, se for caso disso. Obrigado por teres ficado mesmo até ao final do vídeo. Quero-te perguntar uma coisa. Estou a pensar em fazer uns bonés focados na corrida, aqui com a marca do canal. Algo que eu estou a pensar em fazer muito em breve, também relacionado com um treino para uma maratona que estou a fazer. Mas quero-te perguntar, era algo que fazia sentido ter esta possibilidade de toda a gente ter em casa este mesmo boné? O que é que tu achas? Eu estou a pensar em fazer uma edição que será numerada, portanto será exclusiva, onde também depois vou colocar o nome das pessoas que têm essa mesma versão aqui no canal. Diz-me só se faz sentido, se devo pensar isto um pouco mais a sério para poder trazer isto aqui. Agora é que é. Agora é que vou embora. Um grande abraço.